Recentemente eu fiz um vídeo sobre um dos níveis mais legais que eu já conheci das Backrooms. E como eu ainda tô no gás, eu decidi fazer mais um vídeo desse tema. Porém dessa vez eu vou falar de um nível que eu lembro que era um dos mais famosos na época de ouro das Backrooms, o tão conhecido Level Fun. Mas antes de tudo, eu preciso trazer uma notícia um pouco triste para vocês, que é o fato de que a página original do Level Fun na Wikidot foi deletada pelo próprio criador original dela. Os motivos disso são vários, mas sinceramente não vale a pena eu falar disso agora que a página já foi de base. Porém a sorte é que como esse era um dos níveis mais populares das Backrooms, existem várias outras versões dele espalhadas por vários sites e wikis também dedicados às Backrooms. Então nesse vídeo eu vou fazer uma espécie de consta de retalho de várias informações de vários sites diferentes sobre o Level Fun. E bom, eu espero que vocês gostem desse vídeo do nível da diversão. O Level Fun é um nível das Backrooms que inicialmente foi criado para ser apenas um dos locais do nível 4. Porém o criador dele mudou de ideia e fez ele como um nível independente e com seu próprio universo, que é descrito como tendo a aparência de uma festa de aniversário infantil, com paredes e mesas coloridas espalhadas por todos os locais, pinturas de personagens de desenhos animados em todos os cantos, e alguns viajantes já chegaram a encontrar bolos em cima de alguma dessas mesas do nível. Outra coisa impressionante do nível é o seu tamanho, que segundo algumas estimativas da MEG, o nível teria mais de 193 milhões de quilômetros quadrados. Sério, isso é tipo maior que isso aqui. Apesar de ser classificado como um nível perigoso, um dos primeiros locais que os viajantes entram quando chegam num Level Fun é a sala de entrada, que é a parte mais segura do nível, pelo fato de nenhuma entidade ir para lá. A sala de entrada, como o próprio nome diz, é uma grande sala lotada de cadeiras, com uma porta à direita que leva os viajantes para o resto do nível e também uma estátua de um parigor do lado esquerdo dela. E guardem bem esse nome que vocês vão ouvir muito ele. Indo para a sala de aniversário, o viajante encontra no começo dela um bebedouro e um escorregador. E indo mais fundo no local, você vai encontrar prateleira de pizza nas mesas com copos e latas de refrigerantes. E apesar dessa parte não ser tão segura quanto a sala de entrada, as entidades aqui também não aparecem muito. O problema de verdade começa quando o viajante vai até a cozinha, que também tem um nome bem autoexplicativo. É uma cozinha parecida com aquelas que tem em pizzaria, com mesas e formas de pizza espalhadas por vários lugares. Mas a coisa começa a ficar estranha quando as cadeiras desse nível possuem algemas para prender as mãos e as pernas de quem sente nela. E se o viajante não sair dali imediatamente, ele vai descobrir da pior forma possível que aquele local não é nada mais nada menos que uma armadilha feita pelos partygoers para distrair os viajantes que, quando capturados, são levados até a cozinha para serem utilizados como ingredientes para as pizzas. E detalhe, os partygoers não precisam comer para sobreviver, ou seja, eles apenas fazem isso para poder humilhar ainda mais o viajante mesmo depois que ele já morreu. E por último, eu queria falar de um local bem único do nível. Trata-se da parte dele conhecida como o Paraíso dos Castelos Infláveis, que se trata de um armazém enorme com uma quantidade desconhecida, porém grande, de castelos infláveis, todos os locais. O tamanho desses castelos infláveis é totalmente desconhecido, porque além do tamanho variar de castelo para castelo, as únicas partes iluminadas pela luz são as entradas e os corredores, enquanto o interior deles é completamente envolto em uma escuridão tremenda. E uma coisa boa dessa parte do Level Fun é que oficialmente ela não possui nenhuma entidade vivendo dentro dela, por mais que já tiveram vários relatos de castelos infláveis se movimentando sozinho e se inflando, o que levou alguns a teorizarem que existiriam entidades invisíveis que habitariam esse nível. E apesar de não ser uma loucura pensar nessa possibilidade, ela ainda assim é só uma teoria, e enquanto nada disso for confirmado, o Paraíso dos Castelos Infláveis continua sendo um dos poucos lugares que não possui entidades do Level Fun. Mas se engana quem pensa que esse local é totalmente seguro só porque não tem nenhuma entidade vivendo nele. Isso porque o interior desses castelos infláveis é feito com uma borracha fina e frágil, que assim que algum viajante pisa nela, a borracha começa a se esvaziar lentamente ao redor das pernas da pessoa que entrou lá. E nesse momento é extremamente recomendado que o viajante saia imediatamente do castelo inflável, antes que seja tarde demais. Por mais que a maioria das pessoas que entrem dentro de castelos infláveis consigam sair deles a tempo, já houveram relatos de pessoas que não tiveram tanta sorte assim.
e foram completamente engolidos pelo plástico. E mesmo com vários esforços para procurarem essas vítimas, até o momento ninguém conseguiu encontrar nenhum vestígio sequer das pessoas que foram engolidas pelos castelos infláveis. Então, mesmo sem nenhum monstro vivendo neles, não é muito recomendado que você fique nessa região. E agora chegou a tão aguardada a hora de eu falar das entidades desse nível, sendo a principal delas os famosos parigores, nome esse que pode ser traduzido literalmente para festeiros. E essas criaturas são sem dúvida nenhuma as entidades mais famosas das Backnus, e para mim os parigores são o verdadeiro motivo do porquê o Level Fun é tão conhecido como ele é. Já que, sendo sincero com vocês, o nível em si é legal, é interessante, mas não é nada que faça ele ser tão destacado assim como ele foi, exceto pelos parigores, que com toda a sua loucura, psicopatia, frieza e violência conquistou o coração de quem acompanhava esse tipo de conteúdo. E se vocês acham que eu exagerei com essa frase, saibam que os parigores literalmente cometeram um genocídio com uma outra raça que também vivia no mesmo level que eles, e mesmo assim o pessoal continua amando eles. Mas eu tô me adiantando muito aqui, vamos pelo começo. Os parigores são entidades altas com um corpo humanoide e completamente amarelo, além de o rosto de um sorriso pintado com sangue na cara deles. Os parigores são considerados predadores de topo das Backnus, e como eu já tinha comentado bem no comecinho, os parigores não caçam os humanos por fome, mas sim para aumentar a sua própria população. Calma que eu explico. Nas extremidades dos braços dos parigores, eles possuem 5 ventosas, que são utilizadas por eles para se prenderem em algum objeto ou pessoa, e essas ventosas são extremamente fracas quando utilizadas individualmente. Porém, quando várias são fixadas ao mesmo tempo em um objeto, elas são extremamente fortes. Mas por que os parigores possuem ventosas para se grudarem em humanos? Bem, quando um parigor avista um viajante, além dele começar a perseguir, ele também alerta todos os parigores que estão próximos dele. E enquanto alguns vão ajudá-lo a perseguir o viajante, outros vão se esconder em uma parte mais escura do nível para emboscar a presa. E quando o parigor encurrala um humano, a primeira coisa que ele faz é agarrar esse humano com suas ventosas, que injeta uma substância desconhecida na pessoa, que faz com que ela, de alguma forma, se transforme em um novo parigor, aumentando ainda mais a população desses monstros. E se você, olhando essa cara de paspalho dos parigores, pensa que eles são criaturas burras e irracionais, é aí que você se engana. Os parigores são extremamente inteligentes, e por mais que eles não falem um com os outros, eles ainda assim conseguem trabalhar perfeitamente em equipe e montar armadilhas para capturar mais facilmente os viajantes. Sem contar que eles também possuem um profundo conhecimento em máquinas, programação e codificação de computadores. Ok, até aqui vocês já perceberam que os parigores são criaturas extremamente perigosas e cruéis. Porém, uma coisa que não deve ter ficado muito claro é do porquê deles serem considerados os inimigos número 1 de qualquer pessoa que entre nas Backnus e até de outras entidades. Porque beleza, eles são malvados, mas não é como se outros níveis das Backnus também não tivessem entidades tão perigosas e poderosas quanto os parigores. Porém, de todas as criaturas que moram nas Backnus, justamente os parigores são considerados os predadores de topo desse universo. É meio estranho, exceto quando você descobre que os parigores também conseguem fazer o no-clip, que é uma técnica utilizada por viajantes para atravessar de um nível para o outro, sem precisar utilizar as entradas e saídas normais dele. Porém, o no-clipping não é algo fácil de se fazer, necessitando muita técnica para isso. E adivinha quem consegue fazê-lo com mais facilidade e com mais precisão que os viajantes? Sim, os parigores, que com ele conseguem ir para qualquer nível das Backnus. E isso, somado à habilidade deles de transformar qualquer outro ser em um novo parigor, fez com que essa criatura se tornasse uma praga nas Backnus, invadindo vários lugares e matando e infectando não só os humanos, como também as próprias entidades nativas desses níveis. Entretanto, as maiores vítimas dos parigores não foram nem os humanos e nem as entidades que viviam em outros níveis, mas sim aqueles que nasceram junto com eles e tentaram pará-los. Senhoras e senhores, conheçam os parigores Poopers. Os Party Poopers, ou os Estraga-Prazeres, eram entidades que habitavam o Level Fun juntamente com os Parigores. Porém, os Party Poopers eram praticamente o oposto dos Parigores. Tanto na aparência, possuindo também um corpo humanoide, porém bem mais parecido com um humano comum, quanto na personalidade, que diferente dos seus parentes festeiros, os Party Poopers, por mais que tenham um aspecto de tristeza, são na verdade uma das entidades mais amigáveis com os viajantes que chegam no Level Fun, sempre os levando para uma sala segura contra os Parigores, onde geralmente os viajantes
viajantes ficavam até conseguirem encontrar uma saída do level fun. Porém, não confundam gentileza com idiotice. Caso o viajante tente ferir os party poopers, eles irão neutralizá-lo e jogá-lo para fora juntamente com os party goers. E bom, outra característica marcante dos party poopers era o ódio enorme que eles possuíam dos party goers, travando vários conflitos com ele. Mas tudo isso uma hora ia ter um ponto final. E esse ponto veio com as Guerras Divertidas, que foi o nome dado para uma série de 4 guerras entre os party goers e os party poopers. E eu não vou explicar em detalhes o que aconteceu em cada uma dessas guerras, porque não importa muito. O que realmente importa é vocês saberem que no final dessas guerras, os party poopers foram completamente exterminados pelos party goers, não restando ninguém vivo desse massacre. E por esse e outros motivos que os party goers se tornaram a criatura mais temida desse universo, já que se nem mesmo as entidades que viviam no mesmo nível que ele foram poupadas da violência, quem dirá nós humanos. E bom, agora chegou a hora de falar das entradas e saídas do level fun. Começando pelas entradas, fazendo no clipe em uma cela do nível 1 vai te levar até aqui. Encontrar um salão de festa no nível 511 te levará até a sala de aniversário. E vestindo um chapéu de festa no nível 981 te levará até a cozinha do level fun. E agora falando das saídas, fazendo no clipe em um bolo de almôndega vai te levar para o nível menos 80. Fazer mais um no clipe em uma parede amarela te levará até o nível 0. E por último, caso o viajante encontre uma piscina infantil e entre nela, ele vai parar no nível 237. E bom, com isso eu encerro o vídeo. Obrigado por ter assistido até o final. Redes sociais na descrição e tchau.